Bem-vindo ao Maestria da Mente Podcast, onde abordamos o que há de melhor na neurociência e no comportamento humano. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Madeleine, que é jornalista. É um prazer estar com ela aqui hoje. A gente vai falar sobre temas muito interessantes da atualidade, da carreira dela como jornalista. Madeleine, muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Gostaria que você se apresentasse para a minha audiência e, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação. Obrigada pelo convite, Thiago. Uma alegria muito grande. Você fala de um tema em que eu sou muitíssimo interessada, os seus convidados também. Eu sou jornalista há quase 30 anos, jornalista old school. Trabalhei também no STF, trabalhei no Unicef Angola, na campanha que erradicou a polio em Angola. Eu sou mentora, sou palestrante, já dei palestras em vários países e, ultimamente, acho que as pessoas me conhecem mais como comentarista política, porque é uma coisa, mas que surgiu na minha carreira assim nos últimos 5 anos, é uma coisa que entrou muito na moda, e eu Uhum. sou autora do livro Cancelando o Cancelamento, Que em a que gente eu vai falar estudei também. algo de que você também acaba falando, né? Tem um intertexto entre o que a gente faz. Sim, antes da gente começar a entrevista, eu falei com você, né, sobre essa questão do pensamento crítico, e muitas vezes dessa questão do efeito manada, né? Se alguém de algum espectro político dita alguma coisa, tem uma tendência muito grande que as pessoas que façam parte daquele espectro simplesmente repliquem aquilo, né, sem pensar muitas vezes se aquilo é correto ou não. E entrando já nessa era digital que a gente vive hoje de internet, de influencer, queria que você falasse, hoje você falou que tem uma carreira, né, longa de 30 anos no jornalismo. Como é que você vê o papel do jornalismo hoje num mundo em que todo mundo produz conteúdo e compartilha informação? Eu acho que o papel do jornalismo, ele passa a ser responsabilidade e curadoria, porque todo mundo pode produzir a informação, mas nem todo mundo tem condição intelectual e nem acessos para produzir aquela informação. Infelizmente, por questões da vinda da internet, de não ter conseguido se adaptar ainda a esse modelo, o jornalismo caiu muito a qualidade, tem muita militância no lugar de jornalismo, e isso é muito, muito ruim, porque o consumo do jornalismo ele também acaba mudando. Eu sou de uma época em que se consumia o jornalismo para entender notícias e até para ver opiniões diferentes. Uhum. Hoje, muito do uso do jornalismo, ele é recreação. Então, a pessoa compartilha uma notícia com a outra, não é porque é novidade, é porque o laço social entre elas é compartilhar notícia. E não é notícia nova, isso é novo. A pessoa compartilha o que já corrobora o que ela pensa. Uhum. Por isso a gente vê um mecanismo, as pessoas deixam escapar isso por estruturas de linguagem simples. Você posta uma notícia nova, vem o engenheiro de obra pronta. Eu já sabia, eu sempre avisei isso. Não, amor, você não avisou. O que você avisou não é isso, isso aqui é uma novidade. Ele não consegue mais consumir como notícia, entende? Ele Uhum. usa o noticiário para resolver a bagunça no universo interno e psicológico dele. Então, isso também é um desafio muito grande para os jornalistas que não são militantes, Sim. porque os que são estão se aproveitando desse público que tem dores psicológicas. Sim, sem dúvida. E acaba também esse compartilhamento acaba sendo até mesmo uma propagação de fake news muitas vezes, né? Porque a pessoa vai compartilhar aquilo que ela concorda, né? A maior parte das vezes, e tem essa coisa que você falou de sensação de pertencimento, né? A interação das pessoas geralmente são em bolhas, né? Em grupos. E infelizmente as pessoas às vezes não sabem nem discernir se aquilo é verdade ou não nessa era que a gente vive de inteligência artificial, deepfake, isso acaba se tornando até mais perigoso, né? E também não se importam com o ser humano que está do outro lado. Vou te dar um exemplo sobre mim. Tem um pedaço dos, vamos dizer, dos fanáticos da internet
que jura de pé junto e que propaga que eu fui parte do gabinete do ódio do Bolsonaro. Cara, Fui parte. Um outro polo propaga que eu criei o inquérito contra o gabinete do ódio, me juntando a uma outra pessoa. caraca. Como é que adultos que convivem na mesma sociedade podem acreditar ao mesmo tempo que eu fiz uma determinada operação, gabinete do ódio, e que eu também sou a responsável por aquilo? Não tem Por como, quê? né? Mas, enfim, eles não têm consideração humana por mim. Os outros, para quem está nessa vibe, isso eu alerto muito as famílias, porque começa assim: tem alguém que eles odeiam, não tem, você sabe melhor que eu disso. Tem laço mais forte entre seres humanos do que odiar uma mesma pessoa juntos? Então, o que acontece? Eles me escolhem como alvo, pouco importa qual é a minha história, o que Sim. aconteceu de verdade, que a minha família está vendo aquela difamação, que isso pode despertar doido a vir atrás de mim. Eles não me veem como um ser humano, eles me veem como um avatar que eles odeiam juntos, e é um laço entre eles. E Uhum. eles começam a formar laços sociais, desumanizando os outros para odiar. O entretenimento deles é odiar. E eu alerto as famílias por quê? Começa comigo que estou longe. Depois, eles vão normalizando esse comportamento e vão levando para o emprego, vão levando para dentro de casa, eles vão ficando cada vez mais agressivos. Então, eu digo a todo mundo: se você tem um familiar que não trabalha com política, e ele está falando de política na internet, quando ele fala, ele fica nervoso, ele usa adjetivos agressivos, você abra o olho, porque vai começar a fazer igual com a família. Não é sobre política, é Uhum. sobre um vazio interior. Ele precisa descontar aquela frustração que ele tem de algum jeito. De repente é uma coisa que ele não está conseguindo ver saída, e ele até se distrai batendo boca, sabe? Ele Sim, se distrai, ele se sente forte, ele se sente melhor. Só que ele acostuma, ele fica viciado nessa emoção. sim. Então vai sair da internet para ir para a vida real. E esse risco é muito triste, porque as pessoas não estão enxergando. E quando elas enxergam, às vezes é tarde demais. Sim, isso assim é triste porque dentro do contexto político, né, não acontece só pelo viés político, mas muitas vezes com a combinação do viés político e religioso, né, porque a gente vê pessoas que, né, líderes religiosos influenciando seguidores a agirem de tal maneira, até muitas vezes até violenta, né. Então, além do contexto político de que se você faz parte de um espectro, você está certo e o outro lado é o inimigo, e ainda tem esse componente religioso, né, que você vê uma pessoa que você respeita, o seu líder, né, da sua igreja, ou do que for também da instituição religiosa, falando que você deve fazer alguma coisa, essa combinação se torna ainda mais perigosa, né. E você sabe que tem um termo que foi cunhado para isso, para o que esses líderes fazem, que se chama terrorismo estocástico. Caramba, interessante. Ele promove uma ação, ele fala assim: fulano merecia morrer, e joga num grupo que ele sabe que tem doido e que lá de repente tem um doido que vai fazer. Uhum. Ele sabe que vai fazer, ele não sabe quem nem quando. Mas E que as ele chances daquilo pode acontecer são grandes. Sim, e ele pode, ao mesmo tempo, quando for confrontado, falar: "Não, mas eu não dei nenhuma ordem É. direta". E a figura de linguagem, eu não quis dizer exatamente, né, literalmente para fazer aquilo, foi só uma metáfora, né, ele pode também utilizar isso como um artifício de defesa, né. Eles usam isso e o cidadão comum, às vezes, não se dá conta de como isso é cínico, por quê? Porque todo mundo desabafa. Só que uma coisa é você desabafar, você sendo um cidadão comum, e você falar a mesma coisa para um grupo onde você é líder e que tem milhares ou às vezes milhões de pessoas. É diferente demais. Então o Sim. cidadão às vezes vê o líder falando, fala: "Não, mas eu também falo isso". Só que você não tem esse poder de Uhum. influência. Você está falando isso, Thiago, que tem religião. Você sabe que no meu livro, no Cancelando o Cancelamento, eu relato um caso de líderes veganos na França que orientaram um grupo a sair matando açougueiro. Que isso.
Que loucura. Não sabia disso. Então, quando a pessoa. Então, assim, tudo em que a pessoa acredite, tudo que seja uma crença e que tenha uma ligação emocional para a pessoa, que ela se identifique com aquilo, que aquilo faz parte da identidade dela. Uhum. Quando você começa a colocar isso num círculo violento, em que o ponto em comum é odiar alguém, você está armando uma bomba relógio. E, infelizmente, na política hoje, isso virou moda, né? E não é só no Brasil, é no mundo todo. Sim. As pessoas estão enlouquecendo, né? Não tem mais um. Aqui a gente estava conversando também sobre pensamento crítico, né? As pessoas não têm mais um discernimento. Pô, será que esse tipo de pensamento é razoável? Será que isso faz sentido? As pessoas simplesmente escutam, né, isso de pessoas que elas respeitam essa questão da figura de autoridade, falando algo que muitas vezes até acontece com o comportamento dela, como você mesmo falou. Eu falo isso para o meu grupo, mas aquele impacto vai ficar ali, restrito àquela família, aquele grupinho de amigos, e não vai alcançar milhares ou milhões de pessoas, né, que é algo realmente muito mais perigoso, né? E você também tocou num ponto interessante, que é a questão da desumanização. É, Uhum. no seu caso, por exemplo, né, de que as pessoas te atacam e nem te enxergam muitas vezes como uma pessoa. É simplesmente um avatar que precisa ser odiado e precisa ser combatido. Teve um experimento lá em Stanford, em 1971, do Philip Zimbardo. Não sei se você já ouviu falar do efeito Lúcifer. Então, pegou pessoas, deu poder para essas pessoas, as pessoas que tinham poder realmente desumanizavam as pessoas que eram as vítimas, os presos, e torturavam essas pessoas simplesmente porque elas tinham poder e tinham uma obediência cega aos superiores. Então, se tem uma hierarquia em que a pessoa tem o poder e o outro diz que é para fazer tal coisa, muitas vezes as pessoas simplesmente vão agir sem pensar. E em parte, né, uma parte até considerável, vem dessa questão que você falou da identidade, porque ela se vê tão pertencida por um grupo, né? Ela faz tão parte de um grupo que se ela for contra alguém que é líder daquele grupo, ou que seja algo que é consenso naquele grupo, é como se ela estivesse indo contra si mesma. Então, é como se a nossa parte do cérebro racional, a parte analítica, tivesse desligado e você simplesmente age através da sua emoção. E aí, infelizmente, a gente comete coisas horríveis, né? Várias coisas, várias situações abomináveis que o ser humano já cometeu foram cometidas por causa dessa intolerância, por causa dessa deficiência, né, do nosso próprio cérebro, da nossa própria mente, de não ter pensamento crítico e simplesmente agir porque alguém nos disse que aquilo era o certo a ser feito, né? Vide aí o nazismo, por exemplo. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para você também, né? Você falou também do livro do Cancelando o Cancelamento. É, Você foi muito atacada por causa desse livro, porque, por exemplo, para as pessoas que acham que é razoável você cancelar alguém mediante alguma atitude que essa pessoa tenha cometido, esse livro pode soar como uma certa arrogância sua, falar, não, poxa, nós não estamos cancelando ninguém, nós estamos é, tirando a voz ou não permitindo que alguém que fez algo abominável fale. Você foi atacada por muitas pessoas por causa do livro? Fui porque as pessoas são autoindulgentes, né? Então elas fingem que elas estão fazendo um protesto quando na verdade se trata de um entretenimento sádico. A primeira frase do meu livro eu abro com uma frase do Aldous Huxley, que eu até abri aqui para ler para você. A maneira mais segura de preparar uma cruzada em favor de alguma boa causa é prometer às pessoas que elas terão a chance de maltratar alguém. Ser capaz de destruir com boa consciência, ser capaz de se comportar mal e chamar de indignação justa, é o cúmulo do luxo psicológico. Ninguém se junta em enxame para ficar tripudiando sobre os outros, apedrejando pessoas, exigindo que aquela pessoa não tenha mais condições de sobrevivência porque está indignado. Uhum, Não. As pessoas fazem isso por prazer sádico uhum. e por entretenimento. E como elas estão em grupo, elas não admitem isso e arrumam uma desculpa. E eu mostro no livro exatamente isso, de forma aprofundada, e existe um mercado disso. Existem Caramba. influencers que só fazem isso.
E uma coisa que eu fico um pouco indignada São é que as pagos para isso? empresas, São pagos para cancelar as pessoas? Existe isso? eles vivem de cancelar. Caraca, que não sabia disso não. Achei que era algo mais natural mesmo, assim, do efeito manada. Ah, vamos todo mundo agora cancelar tal pessoa. E aí iam nesse efeito, assim, porque todo mundo falou, vou fazer também. Mas não sabia que era algo, No né? começo, no começo tinha isso, mas isso virou uma indústria que você vê na política, e eu acho muito triste que as empresas brasileiras patrocinem tão vigorosamente as pessoas que promovem isso dentro da área do marketing, porque essas pessoas são recompensadas tanto pela política quanto pelas empresas. E assim, por exemplo, quando você vai em área de inclusão de empresa, Uhum, eu mostro aqui, olha, uma medida muito simples para você saber se a empresa está patrocinando. Qualquer empresa que tenha como inclusão, proposta de inclusão, um manual de palavras proibidas, está, na verdade, patrocinando trolls. No livro eu mostro toda essa conexão passo a passo, mas assim, a, a coisa mais fácil e mais objetiva para você ver se a empresa está patrocinando troll que cancela os outros como meio de vida é se tem algum programa que propõe que a supressão de palavras seja inclusão. sim. Ou então que obrigue, né, Por- as palavras, né? Tipo, ah, sei lá, menine, né, esses gêneros neutros, assim, acho que também impor isso, acho que, enfim, não tem nada de inclusivo. Não, não tem, é justamente o oposto. E é uma burla do conceito de inclusão. Então, assim, são pessoas que, na verdade, elas pegam alguém, acusam muitas vezes falsamente de alguma coisa. Por que que eu digo falsamente? Vou te perguntar se já não aconteceu. Você vê que alguém está sendo cancelado por causa de um post. Uhum, Fala, deixa eu ver o que que a pessoa falou, né? Você chega no que a pessoa falou, você fala, gente, mas eu não achei tudo isso. Será aham. que eu sou um monstro? Que eu não entendi o que é que a pessoa falou? Assim, eu me infiltrei nos grupos de gente que trabalha com marketing. Eles se combinam nos grupos para ir atrás de alguém. Caramba. Eles se E combinam em grupo de WhatsApp quem que eles vão mirar. isso dentro de empresas, né? Isso que é o pior, né? É, e assim, gente de várias empresas junto, tá? Cara, Eles combinam em quem eles vão mirar. Aí eles pegam aquela pessoa e qualquer coisa que a pessoa tenha dito, ela se transforma em algo fóbica ou uhum. racista. Isso Tanto que é por isso que às vezes você vai olhar, muitas vezes já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Você fala, gente, será que eu sou uma pessoa ruim e não percebi? Ou eu não estou percebendo alguma sutileza que tem nesse post? Porque para mim não parece tudo isso. sim, Geralmente não é tudo isso. Eles já tinham escolhido em grupo de WhatsApp quem é a pessoa. Quando vão para cima, você vê que todos os influencers vão para cima de uma mesma pessoa. sim. É orquestrado, né? Sim, vivem disso. E Caramba. aí tem uma camada a mais, que são as agências que agenciam vários influencers e têm sites de fofoca, e elas ganham o poder de levantar ou destruir quem elas quiserem. Isso é muito grave, né? E você percebe algo sendo feito nesse sentido para combater esse tipo de atitude? Porque, assim, é injusto, né? Se não sei nem se é crime isso. Se a pessoa, obviamente, se for se a pessoa foi alvo de injúria, difamação, obviamente, a pessoa pode até processar quem está cometendo esse caso, mas se for só algo, né, que é mal interpretado e as pessoas cancelem por algo que, né, para elas são algo abominável, mesmo que não seja, eu não sei nem o que poderia ser feito nesse sentido para combater esse tipo de comportamento absurdo. Você vê alguma coisa nessa direção para evitar com que isso aconteça? Eu vejo conscientização do cidadão e das empresas. Por que que eu digo isso? Toda vez que eu me deparo com isso, alguém fala para mim: mete um processinho, tem que processar, esse Uhum, merece um processinho, porque na nossa cabeça do brasileiro, a gente da nossa idade, principalmente que vem, né, da Constituição de 88, a gente acha que tem garantia, mas nessa área do discurso virou uma bagunça o judiciário, em que a lei está fora de moda.
É, e às Então vezes você você pega até um tem. juiz militante, né? Você deve ter que, se tiver azar, você pega até um juiz que vai, né, vai ser totalmente parcial, né? Não vai ser imparcial, então você tá ferrado. Vou te contar o meu caso. Eu fui condenada por transfobia, por ter dito a um perfil feminino que estava me acusando de racismo num ataque desses coordenados. Ele era um Aham. influencer, um perfil de influencer que estava junto com outros influencers me atacando. Eu era o prato do dia deles. Nossa. E aí pedi uma resposta padrão para esses perfis. Olá, caro, tudo bem? Se fosse homem. Olá, cara, tudo bem? Se fosse um perfil feminino. Uhum. Uma dessas, olá, cara, alegou judicialmente que eu chamei ela de um cara e que Nossa. isso inviabilizava a existência dela. O juiz disse que ele percebeu a minha intenção de escamotear no discurso a minha transfobia. Eu nunca fui ouvida no processo, nunca Nossa. fui ouvida, e eu fui condenada até agora no STF. Então, assim, a É justiça está absurdo. assim, precisa vir da sociedade. E assim, no cidadão comum, eu já vejo essa reação. Cidadão comum nunca caiu nisso. É uma porção muito pequena. Uhum. Mas resta saber como se organizar. Por exemplo, eu já vejo empresas que fazem consultoria de, por exemplo, eu estou fazendo isso aqui de inclusão, que na verdade é pintar uma parede escrito todes. É isso, é. O meu Aqui tudo na linguagem colaborador, neutra. Uhum. então, mas o meu colaborador acredita nisso? Ele é aderente a isso? E o meu cliente? As empresas vão fazendo a pesquisa, vendo que elas estão jogando dinheiro fora e só gerando ranço. Então, eu creio que precisa vir da conscientização. E da conscientização de olhar atitudes e não o discurso. Porque Uhum. a pessoa está fazendo um discurso de inclusão, mas como que ela inclui? Fazendo bullying? Desde quando fazer bullying incluiu alguém no mundo? Né? Aquela pergunta como? É assim, eu quero fazer o bem. Como? Como você vai fazer? Sim, exatamente. Então, eu acho que perguntar como é algo que ancora muito as pessoas, sabe? Que abre muitos olhos. Mas não será que, assim, boa parte das empresas, aí é um tema até interessante, né, que a gente percebeu esse movimento nos Estados Unidos, da própria Meta, na época do Twitter também, antes do Elon Musk comprar, que tinha essa questão dessa bandeira, né, da agenda woke. E isso foi perdendo terreno lá nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil ainda tem muitas empresas gigantes que ainda agem, né, dessa forma para agradar um certo grupo, achando que estão sendo inclusivas, porque, assim, em português bem claro para lacrar. Você percebe que isso que aconteceu nos Estados Unidos possa chegar aqui no Brasil em breve, essa questão. E queria até que você explicasse assim, para a galera que não sabe, né, porque muitas vezes vai estar chegando alguém novo ou uma pessoa mais idosa e não saiba nem o que que é esse comportamento woke, essa geração woke, explicar o que que é isso e se esse movimento que já perdeu um certo espaço nos Estados Unidos também tende a perder aqui no Brasil. Assim, o que quer dizer woke? Woke quer dizer acordado. E como tantas coisas na humanidade, era uma coisa séria e que foi esculhambada pelos Che Guevara de apartamento, que eu falo. Que é o pessoal que quer fazer a revolução, No quarto de casa. mas tem medo de panela de pressão. Então, eles precisam arrumar alguma coisa para sentir. O woke era o quê? Os Estados Unidos tiveram segregação racial, né? Que é uma espécie de Sim, apartheid, vamos dizer assim. sim, Isso causa traumas sociais profundos. Então, o que aconteceu? Vieram as leis acabando com a segregação racial. Quando vieram essas leis, muita gente falou: bom, acabaram todos os problemas. Você sabe muito bem que comportamento não se muda a canetada. E aí, muitas pessoas começaram a perceber que, assim, acabou o problema principal, que era a lei, mas persistiam questões culturais e sociais a resolver. sim. Só que muitas pessoas não enxergavam isso, muitos negros não enxergavam isso. E quando eles começam a enxergar, não, tem problema social sim também para resolver, depois da lei a gente precisa progredir. Eles diziam que eles acordaram, então era o Uhum. woke.
entendeu? Então começa com pessoas que estavam fazendo uma coisa que tinha sentido e que era uma luta séria. Aí o Che Guevara de apartamento olha e fala: eu quero ser woke também. Eu também quero ser. Eu quero ganhar um sentido para a minha vida, né? Eu quero ser o Che Guevara de apartamento, né? O cara que mora com a mãe com 40 anos, mas se sente importante atacando alguém na internet, né? Como você, enfim, ou qualquer outra pessoa que discorda da visão de mundo dele. Então, e essa questão das empresas que... queria até saber se você concorda com isso, né? Pelo menos é a minha impressão, que lá nos Estados Unidos já perdeu bastante força, e se tende a acontecer aqui no Brasil também. Olha, já começa a acontecer aqui no Brasil, muitas iniciativas já desfeitas, não com o mesmo vigor de lá. Mas qual é a dinâmica social das empresas? Isso você entende muito bem. A gente tem um departamento de marketing contaminado por esse pessoal que faz bullying e chama de inclusão. Uhum. Eles chamam de diversidade colocar todo mundo que faz bullying na panelinha deles dentro de uma empresa. Eles chamam isso de diversidade. Como é o marketing, é o RH, não é o financeiro, não é o operacional. Sim. Entendeu? O que acontece no conselho de administração, no C-level da empresa? Eles falam, é pelo bem, coisa do pessoal lá do marketing, deixa eles. Uhum. E não percebem que estão deixando a empresa financiar ativamente pessoas malignas que vivem de bullying e que estão piorando a sociedade. E a imagem Então, da empresa, né? Mas acho que eles minimizam, entendeu? Falam, é bobagem lá do mar, é uma frescura só a firula, deixa eles. Acho que não percebem num primeiro momento. E depois, quando percebem a contaminação interna, porque, por exemplo, isso gera o quê na empresa? Porque vai acostumando que bullying e que confronto e que vitimização é o que te dá prêmio. Quando você cria essa cultura, o que acontece? Você não tem um gerente que consegue dar feedback. Ele dá o feedback, vai para o compliance. Por quê? Porque ensinou a todos os funcionários que apontar o dedo para os outros e se fazer de vítima é algo que te premia. Sim. Então, você a gente brinca de cair para cima, né? Tipo, você faz a coisa errada, aí o teu chefe não pode falar, te dar um feedback negativo, e se ele der, aí você ainda é promovido. A gente brinca com esse termo. Por exemplo, eu atendi de mentoria há um tempo um cara que era diretor C-level de empresa. Veja que coisa bizarra. Ele saiu da sala dele com um amigo no telefone. Ele estava falando com o amigo. Conversa de áudio. Uhum. E ele falou pro amigo, estava falando, contou uma piada. Uma pessoa terceirizada ouviu esse diálogo e reportou, não sei se era como homofobia, racismo, era alguma coisa de preconceito, reportou esse diálogo como preconceito no ambiente de trabalho para o compliance. Uhum. Que, em vez de questionar a empresa terceirizada sobre a violação de cláusulas do contrato de sigilo, porque não tem que estar ouvindo conversa de CEO. A privacidade da pessoa, né? Exatamente. Em vez de fazer isso, chamaram o cara. Você vê como vai distorcendo, porque assim, você começa com isso e você vai ensinando às gerações que estão chegando que o mau caráter, se fizer bullying, será recompensado. Então, assim, quando eu falo para as pessoas, elas estão subestimando, por quê? Porque estão formando uma geração de gente mau caráter. E aprende a dar outros nomes para o mal que faz a quem está em volta. Então, assim, não é só uma bobagem. Eu coloquei isso no livro, meu livro é de fevereiro de 2023. Eu vejo que hoje muito mais pessoas entendem o que eu estou falando, porque já vivenciaram isso. Eu acredito, assim, que as empresas, de uma forma geral, só vão mudar esse comportamento
quando eles perceberem que isso está impactando no bolso, quando alguém parar de consumir o produto, quando perceberem que isso não está dando certo. E aí eles vão começar a rever esses conceitos. Aí ninguém vai mais vai querer saber de inclusão, de diversidade, se as pessoas perceberem que isso está sendo feito de uma forma hipócrita, muitas vezes, como, né, você está abordando aqui. Então, acho que esse realmente é o caminho. O teu livro é realmente muito bom para alertar as pessoas sobre isso. E também sobre o fato de que muitas das iniciativas que estão faladas como inclusão, elas não têm nenhum resultado, elas não estão incluindo ninguém, Uhum. entende? Então a pessoa fala, por exemplo, eu quero que usem linguagem neutra para a inclusão. Isso é uma dissonância cognitiva, por quê? Não O que tem é inclusivo em nada. linguagem? É a evolução natural da linguagem, natural, e o acordo ortográfico da língua portuguesa, que é Sim. inclusivo, que discute com todo mundo. Não algo imposto. Qualquer mudança fora disso é de uma elite, é exclusiva e, portanto, excludente. Então, assim, premiar esses comportamentos já custou um preço muito alto para a gente. Eu sou há muito tempo favorável, eu digo isso nas empresas, eu sou favorável a eliminar toda premiação a quem trabalhe com bullying. Toda. Porque o bullying é algo que ele é incontrolável, ele é imponderável e ele vai piorando cada vez mais a cultura do grupo e o caráter da pessoa. E aqui também tem uma outra coisa. Nós estamos falando de pessoas que param de lidar com suas próprias questões pessoais e psicológicas. Porque quando ela faz o bullying, ela não precisa arrumar tudo que está desorganizado dentro dela, o Sim. vazio que ela sente, a frustração, a inveja, o que ela não consegue fazer. Em vez de ter que lidar com isso, que é difícil, que é dolorido, que todos nós periodicamente temos de revisitar, e é muito difícil você olhar para dentro de si e falar: eu preciso consertar isso, eu preciso consertar aquilo. Eu penso até, eu ajo assim, eu tenho uma disciplina, sabe, de X em X tempo, Eu também. checar o que. Você também? O que que Aham. tem de vazio em mim que eu estou preenchendo com coisas que eu não devia preencher? No que eu posso melhorar? O que eu posso mudar um pouco? E assim, no final é bom o processo? É maravilhoso. Mas é Mas difícil. o começo e o meio dói. Sim. Dói demais, dói. Então, assim, hoje tem pessoas que, para escapar da dor desse processo, ou porque estão desesperadas, ou porque não conseguem lidar com isso, elas se jogam nesses grupos de fazer bullying, porque preenche o vazio, dá uma sensação de pertencimento, Sim. e ao mesmo tempo ela é admirada pelo grupo como se fosse virtuosa. Então, assim, por isso que eu defendo que a gente pare de premiar isso. Como é que a gente premia grupos que ganham dinheiro promovendo uma doença social, alimentando o pior lado de pessoas que precisam de ajuda? Uma pessoa que entra num cancelamento, se ela está ganhando dinheiro, eu entendo. Ela é só mau caráter. Ela é mau caráter. Isso aí eu entendo. Agora, quem entra de graça está com problemas e precisa de ajuda. E as famílias precisam saber disso. Aquela pessoa que fica mandando coisa o dia inteiro, nervosa, e que isso, que aquilo, que fulano é um canalha. Tá bom, como que você sabe que o fulano é um canalha? Não, porque eu vi essa influencer aqui. Mas como que ele sabe? Ele trabalha com isso? Ele Uhum. conhece fulano? Ele já, sabe? Sabe aquelas coisas, todo mundo tem amigo e família que tá meio fora e sempre muito nervoso. Muito Aham. nervoso. Precisa de ajuda. E não é debatendo o tema, entendeu? Eu sempre falo para as pessoas, quando vem com isso, para de debater o tema. Vê qual é a ajuda que a pessoa precisa. E assim, depois de um certo tempo com esse vício de preencher o vazio existencial com agressividade e dinâmicas tribais de bullying, eu entendo que a pessoa não tem volta, sabia? Eu já tive É. outra opinião. Na época do livro, eu achava que tinha volta. Eu acho bem difícil E também.
Tive experiências pessoais em que, assim, que eu achei que a pessoa tinha tido uma volta, mas aí a pessoa usa o comportamento tóxico ou na ideologia oposta, ou em coisa de religião, Uhum. ou em coisa de grupo de fandom de diva pop. Quando ela se vicia nesse comportamento tóxico, e você não precisa mais lidar com a dor, que você se une a um grupo agressivo que te elogia, Sim. e você tem Valida. a energia, a pessoa vicia nisso e não consegue mais. Eu Sim. tenho alertado assim para marcas de discurso, para as pessoas verem marcas de discurso dos seus próprios parentes e amigos. Eu fiz até um método para isso, que eu coloquei até um curso low cost para as pessoas se ligarem direto, chama autodefesa verbal esse Eu método. vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. É bom para as pessoas Coloca. saberem. Assim, é rapidinho para as pessoas verem essas estruturas, identificarem em quem está em volta. Eu ensino para falar com família e para falar com gente no trabalho que usa isso. Por exemplo, se você conhece alguém que, quando está falando de política, a pessoa usa muitos adjetivos, linguagem carregada, uma estrutura de linguagem assim, só eu estou vendo o que ninguém mais vê. E é alguém que não trabalha com política e nem está recebendo dinheiro para fazer isso, que é uma linguagem manipulativa, essa pessoa precisa de ajuda. E muito provavelmente essa pessoa vai fazer essa estrutura com você também. De gaslighting, de usar a agressividade como escudo protetor, Uhum. ter essa coisa narcísica de só eu vejo o que ninguém mais está vendo, isso vai alimentando o pior lado da pessoa. Ela se sente superior aos outros, ela passa a te tratar como se você fosse inferior. Então, assim, observa, porque você conseguindo no começo relembrar a pessoa dos traços de humanidade e de afeto que a pessoa tem com a família e com os amigos, você consegue reverter, mas depois de um tempo eles entram num vício, Sim. num círculo que o cérebro não tem mais como desligar disso. É o que a gente chama de rigidez cognitiva, né? E quanto mais idosa, né, a pessoa é, mais difícil é realmente, porque fica mais difícil para o cérebro ter essa neuroplasticidade, né, essa abertura cognitiva de mudar o comportamento ou enxergar alguma situação através de um outro ponto de vista. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Nafiz Hamid, que é um cientista cognitivo, e ele estudou o cérebro, colocou as pessoas dentro da máquina de ressonância magnética funcional, e ele trabalhou com pessoas fundamentalistas, né, do Estado Islâmico, de outras religiões do Oriente Médio, e ele vê que realmente, quando você fala algo a respeito da religião e ele pergunta: "Ó, você jogaria uma bomba em tal lugar se o teu líder falar que isso, né, é a palavra de Alá?" Ele vai fazer aquilo. O córtex pré-frontal, que é, né, essa parte analítica, ele fica meio que desligado e você simplesmente age pela emoção. E aí o que ele percebeu é que para fazer com que essas pessoas, voltem, né, a ter uma percepção melhor da realidade, eles precisam enxergar outras pessoas dentro do próprio grupo tendo esse esclarecimento e mudando de comportamento. E aí parece que cai uma ficha, sabe? É o jeito mais fácil da pessoa reverter isso, mas, como você falou, é realmente muito difícil, principalmente quanto mais velha for a pessoa, né? Nessa questão da idade, porque nosso cérebro vai ficando realmente mais difícil, né? Vai perdendo plasticidade. Então, tem essa questão também. A gente falou, né, dessa questão do movimento woke. Queria abordar também outro tema também que eu acho interessante, que é o feminismo, né. O que que você acha desse movimento? Se trouxe benefícios? Como é que está esse movimento hoje em dia? Olha, o movimento feminista ultimamente teve uma mudança muito grande, porque ele está sendo muito atacado pelo transativismo. O transativismo prega o assassinato de mulheres que, como eu, defendem que o sexo biológico é uma realidade. Uhum, Detalhe, eu não defendo tratar travestis e trans de uma forma que a pessoa não queira ser chamada. Aliás, se você, Tiago, falar: eu não gosto que me chame de Tiago, me chama de um outro apelido, ou eu não me chamo mais Thiago, eu chamo Marcelo. Eu uhum. sempre vou me referir à pessoa e tratar a pessoa
do jeito que ela se sinta bem. Eu não estou falando disso, tá? Isso aí Não também estou tá falando de certo também. gentileza, de cortesia. Estou falando que eu defendo que o sexo biológico é uma realidade. Sim. E estão sendo atacadas, mas assim, atacadas que teve a conferência do governo das mulheres, elas foram fisicamente atacadas por travestis. Caramba. Não sabia desse Os evento. processos contra mulheres, o meu do Olá Cara é um, mas eu sou jornalista, eu tenho bons advogados, estou pegando aqui vários processos sobre os quais eu vou falar ao longo do tempo. Tem um que é de uma senhora, servente de uma faculdade. Ela trabalha numa terceirizada como faxineira. Chegou uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, Uhum. com a roupa masculina, com todas as feições masculinas, tá? Não está vestido de mulher, tem um indicativo. Uhum. E foi entrar no banheiro feminino. Essa senhora achou que era um engano e falou: Uhum. meu filho, o banheiro masculino é aquele. Ela está sendo processada por transfobia. Que isso? Caraca. Eu tenho um outro caso de uma professora que sofreu uma sindicância e que foi cancelada, da Universidade Federal da Bahia. Ela estava com uma turma nova, um aluno nascido homem, sexo masculino, com todos os traços masculinos, que nada dava a entender que não fosse um homem. No meio de alguma conversa, ela falou: você está cansado? Processada administrativamente por transfobia. Caramba. Vamos ver Minha se vai amiga parar. Mara Teles, professora da Federal de Minas Gerais, numa coisa que era uma convocação de algo que ela ia participar, falaram que era um evento para pessoas que menstruam. E ela falou assim: pessoas que menstruam, não. Eu quero ser chamada de mulher, até porque nem menstruar eu menstruo mais. Processada administrativamente, mais de 45 processos por transfobia. Perseguida. Sabe essa coisa de pichar carro, de não sei o quê? Uhum. Meu amigo Coitado. Richard Miskolci, sociólogo, professor da Unifesp, ele tem um livro. Esse cara é o primeiro tradutor da Judith Butler no Brasil. Caramba. Esse pessoal já cancelou a Judith Butler, que é a mãe da teoria queer, e a Camille Paglia, tá? A Camille Paglia já é transfóbica agora. E que é feminista, né? Sim. Aí o que acontece? O Richard escreveu um livro que se chama Batalhas Morais, mostrando como todos esses movimentos, primeiro eles vêm do marketing e depois que eles são uma busca de pureza moral. Portanto, não são movimentos por conquistas sociais. O movimento por conquista social, ele sempre busca direitos a mais e pluralidade. Ele não busca pureza moral jamais. Sim. Então, ele tem um livro sobre isso que se chama Batalhas Morais. E ele tem um conceito muito interessante, Tiago, que é o seguinte: não existe cis. Cis é um conceito logicamente impossível. O que é trans? É uma pessoa que se vê psicologicamente como sexo oposto ao seu de nascimento. E o que seria cis? É uma pessoa que a sociedade enxerga como cumprindo o papel que é imaginado para o seu sexo biológico, tá? Eu não sabia dessa Como é definição, que inclusive. eu sou mãe solteira? Eu sou o que a sociedade espera? Eu sou uma mulher muitas vezes agressiva. Eu sou o que a sociedade espera? Homens efeminados são o que a sociedade espera? Homem que chora é o que a sociedade espera? Sim, Alguém é exatamente o que... Existe uma pessoa no mundo que seja exatamente o que a sociedade espera do sexo dela? E outra coisa, Não. né? Quem dita o que a sociedade espera? Quem é a pessoa que vai dizer o que a sociedade espera? O que é o certo e o que é errado, né? Quem dita isso? Então, levando tudo isso em consideração, o que o Richard falou? Cis é um conceito impossível de existir, porque ele depende de uma normalidade que é impossível de você determinar. Você não pode determinar aquilo, e ainda que fosse possível, ninguém se encaixaria. Exato. Cancelado por ser transfóbico. Vão Nossa. atrás dele cancelar a palestra. O meu do Olá Cara é uma condenação que tem anos já.
E 2 anos depois dessa condenação, eu fui dar uma palestra sobre comunicação estratégica na Faculdade de Direito de São Bernardo, que é uma faculdade super prestigiada, que é só de direito. Eu vou descendo a rua, tem posters com meu rosto e um X em cima, dizendo transfóbica, aqui não. Eu entro lá, tem 2 representantes da OAB. Eu falei, bom, estão aqui para me defender. Não, elas estavam pedindo para eu retirar a minha palestra, para eu não fazer a palestra, porque isso seria uma provocação a alunos trans da universidade. Já tinha uma turma para me bater. Caramba. E tinha uma turma para fazer uma batucada na minha palestra. Como a direção da faculdade me apoiou, eu fiz a palestra. E eu sei como essas pessoas são manipuladas. E na palestra eu fui tocando nas dores delas, mostrando o que estavam fazendo com elas. Resultado: ninguém me bateu, não teve batucada, o povo da batucada virou meu apoiador. O pessoal da OAB tirou foto comigo e quis uma palestra lá na OAB depois. Ou seja, são pessoas que estão tendo o seu pior lado estimulado, Sim. quando muito rapidamente você pode reverter isso, mostrando como elas estão sendo usadas. Então, assim, o que acontece com o movimento feminista hoje, a gente teve um movimento feminista clássico, né, lá atrás. Aí tem um feminismo que chama feminismo da quarta onda, que o povo fala. No Cancelando o Cancelamento, eu entrevisto uma autora de um livro que define esse novo feminismo como The Problem with Everything, o problema com Com tudo. tudo. E que é esse pessoal que fala, por exemplo, não, o homem não pode opinar porque ele não é mulher. Um movimento social de mulheres para conseguir direitos jamais será frutífero sem a ajuda de homens, correto? Não, óbvio. Porque os homens fazem parte da sociedade, né? Não tem como. Sim, e todo movimento de avanço de mulheres sempre teve homens que apoiavam. Sim. Sempre teve. Você vê o movimento das mulheres agora no Irã, que conseguiram o fim do véu? Não, eu Elas vi, conseguiram o fim. eu vi até um post no Instagram, acho que foi hoje à tarde, de um cara que é político lá, poderoso no Irã, é ministro de alguma coisa, e aí ele casou a filha dele sem véu, sem nada, e tava todo mundo louco com isso, porque ele era o cara que perseguia as mulheres que não usavam véu, e a filha dele casou sem véu, a mulher dele com um vestido com decote, e aí eu vi, né, a crítica do povo em relação a isso, mas não sabia dessa questão do véu, não. Eles conseguiram, as mulheres já estão andando sem. Aí Pô, eles que estão bom. querendo meio que botar uma polícia, tá uma briga, mas já recuaram. Agora, como que foi isso? 45 anos de gente na rua. De 5 anos para cá, centenas de pessoas executadas. E entre essas pessoas, muitos homens. Uhum. Muitos homens. Porque, assim, o homem, aquilo que você falou uma coisa tão importante aqui, que a pessoa só muda se ela vê exemplos diferentes dentro do próprio grupo. Exato. Então, por que que esses grupos todos estão tão intolerantes? Porque quem poderia criticar o próprio grupo cala. Ele só critica o grupo oposto. E a crítica do grupo oposto não adianta. Então, assim, o que que faz homens mudarem de cabeça? Outros homens falarem com eles. Sim. E mostrando Então, assim, medidas eficazes, né? Porque, por exemplo, parece que quem chega aqui agora, está escutando nós falarmos sobre eh, feminismo, sobre o nascimento do movimento woke, que, como você falou, tinha realmente um sentido, né? Era real a conscientização das pessoas em relação ao racismo. A gente não é racista, a gente não é antifeminista, a gente não é nada disso. A gente só quer que né? Nós, que eu digo aí você, a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma eficaz e coerente, que não seja dessa forma até louca, né, entre aspas, não gosto nem desse termo, mas histérico, que fica uma histeria coletiva de que se alguém de um grupo diz que tal coisa tem que ser feito, todo mundo tem que seguir sem questionar, né, sem pensar a respeito. Então, né, a gente não é intolerante, a gente não é contra nenhum tipo de movimento inclusivo, mas que as coisas sejam feitas da forma correta, pelo menos essa é a visão que eu tenho, né, do seu trabalho também. sim, porque assim, também tem a coisa da dissonância cognitiva aqui. Como é que um grupo é inclusivo sendo sectário? Não Ou tem ele é como. inclusivo,
ou ele é sectário. Então, as pessoas, diante do incômodo dessa dissonância, começam a racionalizar o comportamento sectário desses grupos. E, assim, você ignorar um grupo sectário, ele domina. Grupo sectário, a pessoa que é sectária, por exemplo, falam para mim, não, mas fulano é sectário, fulano é intolerante, ele tem que deixar de ser. Eu falo, não se preocupe com ele deixar de ser. Ele só tem que saber que não vai ser premiado por exercer isso. Uhum. Ele pode continuar pensando do jeito que ele quiser. Ele não pode ser premiado por agir dessa maneira. Então, acho que esse que é o ponto. A gente conseguir identificar, tipo, lidar com dissonância cognitiva é muito complicado, né? Sim, É muito ainda mais complicado. com pessoas tão fragilizadas quanto aqui no Brasil, né? Que quanto mais fragilizada a pessoa for, mais vulnerável psicologicamente ela é e mais fácil dela fazer parte de grupos extremistas. Isso a gente já sabe também. Tanto grupos extremistas religiosos, extremistas políticos, assim, até no futebol também, o cara, né, fazer parte de uma torcida organizada violenta. Sim, a gente vê muito isso aqui no Brasil. Não que não aconteça em países de primeiro mundo, mas quanto mais vulnerável for a situação da pessoa e mais ela se sentir essa sensação de pertencimento, mais ela vai lutar para não perder isso na vida dela, porque, né, é o que dá sentido para a vida da pessoa. Então, é triste, assim, mas é legal, tendo esse contraponto, né, que apesar dessa situação, né, precária que uma boa parte da população vive, quando chega uma informação adequada, isso pode ser revertido como aconteceu na sua palestra, né, as pessoas foram lá para te atrapalhar, mas perceberam que não era nada daquilo, e aí começaram até a te apoiar enfim, né, perceberam que estavam até sendo manipuladas e que não fazia o menor sentido atrapalhar, né, a sua palestra. Então acredito que, até esse podcast aqui, esse conteúdo pode chegar em pessoas que estejam vivendo dentro desses espectros, seja Sim. político, religioso, em que muitas vezes elas só executam ações porque alguém de liderança dentro desses grupos falam para elas fazerem certo tipo de coisa, mas que não fazem sentido, né? Então, acho que é importante assim essa conversa que a gente está tendo hoje, porque talvez alerte algumas pessoas sobre comportamentos nocivos e que muitas vezes elas nem tenham noção que é nocivo, né? E assim, se você está num grupo que você tem medo de expor o que você pensa, esse grupo não se importa com você. Eu acho que as pessoas têm de saber isso. Sim, Comportamentos que a gente vê que a pessoa fala, não, agiu assim agora porque ele teve uma infância difícil, agiu assim agora porque ele foi discriminado. Gente, se fosse assim, já não tinha mais ninguém vivo no mundo, todo mundo já tinha matado todo mundo. sim, todo mundo Então, eu tem um sempre problema. falo para as pessoas. Todo mundo passou por alguma coisa difícil. Não, e o trauma do passado não justifica te maltratar no presente. Te Exatamente. maltratar é uma escolha moral. Sim. Te obrigar a se calar é uma escolha moral. Que você pode entender que essa escolha tenha um fundo em algum lugar, mas não justifica. É uma decisão moral. Então, acho que as pessoas têm de ter isso em mente. Nos meus grupos mesmo de apoiadores, tem muita gente que toda hora fala assim: a Madá me acordou, a Madá me tirou da bolha, não sei o quê. Porque não é que eu tirei ele da bolha ideológica, não era bem isso o ponto. O ponto é que eu tirei ele de um grupo que não ligava para ele e fiz ele ver que se ele não for o melhor amigo dele e que se ele não fizer coisas concretas para melhorar a própria vida, ninguém vai. Uhum. Ele que tem que fazer o corre. E ele Exatamente. pode fazer esse corre. E ele só vai fazer se ele estiver se inspirando em pessoas que fazem ele crescer. Precisa de boas inspirações. Uhum. Não se junta com energia ruim, se junta com quem te faz crescer. E nesse sentido, muitas pessoas começaram, nossa, sabe que eu fico o tempo todo nervoso, eu fico repetindo coisa que eu não penso, eu tenho medo de fazer até pergunta dentro desse grupo aqui, porque se eu fizer alguma pergunta, eles se voltam contra mim. Uhum. Então, assim, a pessoa percebe que ela pode frequentar círculos muito melhores e sair dali. E eu acho que a gente precisa passar essa educação também para as novas gerações, né? Porque eles já nascem dentro da internet, eles É, não já têm como sair. já nasce dentro da internet e tem essa questão também
quando seria a idade certa, né, para eles terem acesso a telas, à internet em si, enfim, um iPhone, um tablet, alguma coisa nesse sentido, porque isso realmente vai, muitas vezes moldar a mentalidade, né, o discernimento da criança e do adolescente, e muitas vezes fazer com que cometam atos horríveis, né, vide a série Adolescência, né, que foi um sucesso aí no Netflix, que, retrata muito bem essa questão. Então, é importante, né, de uma forma geral, não só crianças, adolescentes, pessoas de qualquer idade, pessoas que você já, despertou, você foi woke de alguma forma, só que no bom sentido, de despertar essa pessoa para sair do extremismo e pensar, né, ter pensamento crítico. Isso é muito legal. Não, olha, eu fiz um e-book quando veio essa série Adolescência que se chama Você sabe o que o seu filho faz na internet? Que é para os pais que ficaram apavorados e que estão assim: o meu não usa Discord, o meu não sei o quê. Não tem como você botar controle parental e nem proibir aplicativo que seja eficiente. Não existe isso. Eles vão driblar. A coisa é a conversa. O que eu sempre digo para os pais é assim: eles falam, não, qual é a idade para ele entrar na internet? Eu falo, na internet ele está na rua. A internet tem pedófilo, a internet tem assassino, a internet tem vendedor de arma, tem traficante, tem golpista. A questão não é se ele vai entrar ou não, é com quem ele vai entrar e com que tipo de supervisão e com que tipo de diálogo com você. Sim. Sabe, eu falo para todo mundo, lembra que quando a gente começava a sair na rua sozinho, os pais chamavam a gente para uma conversa? O Uhum. meu, por "Olha, não exemplo, faz foi. isso, ó, toma cuidado". Sempre me alertaram, né, mas, eu acho que até muitos pais podem se identificar com o pai da série lá do menino, porque dá pra ver que ele tenta ser um bom pai, só que ele realmente não consegue, fazer esse trabalho que um pai da nossa época faria, né, de o que que você está fazendo na internet, com quem você está lidando. Ele simplesmente trabalhava, tentava dar a melhor vida para a família e para o filho, mas não tinha esse cuidado de entender com quem ele estava, lidando, né, nesse mundo virtual e, infelizmente, acontece o que aconteceu. E numa, às vezes os pais, eu vejo sempre muita surpresa, né? Porque eu acompanho esses casos mais graves, né? Que chegam na polícia, coisa bem pesada. E é sempre uma surpresa para o pai da vítima, pai e mãe da vítima, e pai e mãe do agressor. Ninguém sabe nada do que está acontecendo. Teve um que foi um bem pesado, que esse vai pegar cana violenta, porque tem mais de 150 vítimas. Caramba. Aí, quando chega na casa, os pais falam: não, é um engano, porque meu filho está na faculdade de Direito, fala não sei quantos idiomas, ele trabalha para uma empresa da Inglaterra com computação, é um menino exemplar, não sei o quê, e tudo isso era verdade. Você acredita, Thiago? Caramba. Tudo isso era verdade. Mas ele tinha uma coisa de. Depois foram investigar melhor. Uhum. Ele tinha uma coisa de perversidade anterior, que já na infância manifestou, Aham. e que a família meio não quis lidar, sabe? Quando a família não quer Joga pra debaixo do acreditar. tapete, né. E aí, de repente, passou. Só que passou por quê? Porque ele estava executando as coisas no virtual em vez de ser no offline. Uhum. Então passou, nossa, acabou o problema, graças a Deus. Então, assim, hoje, problemas de comportamento dos filhos tem que ter atenção, gente, porque eles estão expostos a coisa que a gente não domina direito. E eu sempre digo para os pais: você pode não dominar direito o computador, você tem que entender de gente. Quanto mais a tecnologia avança, mais você tem que entender de gente. A Exatamente. sua segurança e a sua relação com seu filho. Uhum, exatamente. Aproveitando esse tópico, né, eu vejo que muitas pessoas, ainda que, na época do Bolsonaro, quando era presidente, isso talvez tenha sido até mais acirrado, assim, eu percebo essa questão política, né, de direita e esquerda, até pelos discursos do Bolsonaro. Você percebe que talvez haja um cenário melhor para que as pessoas consigam se entender e entender o diferente, não só na questão política, mas também muitas vezes religiosa, que às vezes está mesclado, né? Como a gente falou inicialmente, às vezes você vê líderes religiosos, né, apoiando líderes de tal partido ou de algum grupo específico. Você acredita que haja alguma melhora nesse sentido aqui no Brasil?
Eu acho que existirá uma melhora quando nós não tivermos, ao mesmo tempo, dois líderes populistas em ação. Nós temos dois líderes populistas, muito carismáticos, com um discurso muito forte e com uma base de apoiadores que é minoritária, mas é muito barulhenta. Eu entendo que isso já está sendo superado porque ele está começando a esgotar as pessoas. Muita gente já fraturou relações pessoais, relações comerciais por causa disso. Uhum, E já viu que não valeu a pena. Muita gente já se deu mal por ter embarcado nisso. uhum. Então, acho que as pessoas começam a ter uma exaustão. Mas o ideal é a gente não ter mais líderes carismáticos e populistas. E esse é um ponto interessante. Você acha que, tendo ainda líderes políticos moderados, você acha que eles são capazes de, assim, chegarem no primeiro e segundo turno, que você até vê um ou outro assim mais equilibrado no primeiro turno, mas quem vai para o segundo turno geralmente são esses carismáticos, populistas e que induzem esse fla-flu nos seus eleitores, né? Na verdade, eles operam com uma coisa muito poderosa, que é a manipulação do medo. É, O brasileiro é de uma cultura, a nossa cultura é covarde. A gente não considera o covarde como uma pessoa má. E o covarde é uma pessoa má. sim. A gente considera o covarde como um coitado. E isso, como caldo cultural, leva a pessoa a raciocinar o quê? Eu estou com medo que tal pessoa vença, então eu vou votar no outro, Uhum. já no primeiro turno. A pessoa tomar uma decisão baseada em medo, você não pode tomar uma decisão dessa, que é de planejamento, é de longo prazo, baseada em medo. Decisões baseadas em medo é tipo, não vou pular aqui, é coisa instantânea. Aham. Você não pode tomar uma decisão de longo prazo com base em medo. E como o brasileiro vota com base em medo, eu costumo dizer, medo é o pior conselheiro. Quando eu estava no colégio de freira, a freira, eu queria ser freira, né? E ela me explicava o seguinte, que o diabo se expressa pela mentira e pelo medo. Toda decisão que você toma com base em mentira ou medo é uma decisão diabólica. O medo é humano, você Sim. pode sentir, mas ele não pode ser o principal elemento de uma decisão sua, porque senão você tomará uma decisão diabólica e levará o caos para a sua vida. E tem E é esse o que o ponto, né? brasileiro faz sistematicamente. Essa Agora, questão não, se tem que fazer isso, senão o Lula volta. Você tem que fazer isso, senão o Bolsonaro volta. É o medo. Você vê que os políticos ativando o medo nas pessoas para fazerem as suas vontades. e como na nossa cultura, quem decide por medo? Quem decide por medo é o covarde. O covarde é uma pessoa maligna. Mas a nossa cultura não nomeia o covarde como maligno. Então a pessoa decide por medo e não fala, gente, eu tô com um defeito de caráter aqui, que é covardia. Peraí, deixa eu parar para pensar. Eu vou decidir por medo mesmo. Isso nem entra na cabeça da pessoa, porque como não tem a condenação social, ele nem vai atrás. E os políticos sabem operar isso muito bem, né? E ainda tem essa questão também das pessoas que são favorecidas dentro de um partido ou outro, né? Se tal pessoa, tal grupo estiver no poder, eu vou ser beneficiado, não quero nem saber se ele vai roubar, se não vai, se é uma pessoa, né, corrupta. Eu estou me dando bem, isso que importa. Tem esse problema também do famoso jeitinho brasileiro, né? Então, se tá bom para mim, não importa quem seja, pode ser o pior político do mundo, porque as pessoas são muito egoístas também. Eu vejo aqui no Brasil, não tem muito esse senso de coletividade, assim, eu acho que é um povo simpático, é um povo alegre, mas eu vejo que muitas vezes, né, as pessoas pensam muito em si, não pensam muito, né, no todo. Então, as pessoas acabam tomando essas decisões por medo ou por algum benefício próprio, né? Bom, Madeleine, brigadão aí pela sua entrevista. Tenho certeza que muitas pessoas vão gostar do conteúdo e espero que as pessoas também consigam despertar para sair desse extremismo que a gente falou. E espero que você continue com essa carreira aí independente, sendo uma jornalista por referência para mim aqui no Brasil e que é tudo de bom para você.
Ô, Thiago, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz porque você me chamou para falar de um tema que eu sou apaixonada, mas que é um tema muito complexo e que ele tem um público muito pequeno. Então, eu fiquei tão feliz porque geralmente é um tema que, quando eu falo, o meu interlocutor às vezes não entende a profundidade do que eu estou falando ou o que eu estou querendo dizer. E eu fiquei muito feliz porque você é realmente alguém que domina e que eu aprendi muito também aqui nesse podcast com você. Muito obrigada. Pô, que agradeço, espero falar com você em breve. Sucesso nos seus projetos e até a próxima. Até mais.